Oi pessoal, aqui é a Má e esse vai ser mais um vlog. Eu creio que ele vai ser curtinho, até porque o tema que eu vou abordar hoje não vai ser muito longo, não vai ser, na verdade, muito extenso, porque creio que o tema seja um pouco complexo, pode ser que dê muita coisa, pode ser que não, né? Então, eu não sei. Como vocês devem ter percebido, pelo menos aqueles que são inscritos ao meu canal há um pouco mais de tempo, que alguns dos jogos que eu costumo abordar são jogos do gênero de horror survival. Obviamente que eu decidi fazer análises de alguns jogos de horror survival que são um pouco mais antiguinhos. E enquanto eu fazia análise, surgiu uma pequena complicação e eu achei que seria interessante abordar o tema aqui num vlog, porque de fato acaba sendo um tema interessante, né? E o tema é o gênero horror survival, porque tem uma vertente dele que é um pouco mais densa, né? Que é a parte do terror psicológico, e que eu acho que seria interessante falar sobre ele, porque aí eu não precisaria repetir em todo o vídeo e ficaria até mais sucinto, né? Então esse vlog seria meio que presente na análise de alguns jogos daqui pra frente, em alguns jogos de horror survival, né? Então, vamos começar logo isso daqui, né? O primeiro jogo que trouxe o tema de horror survival foi o Alone in the Dark. Foi um jogo produzido e desenvolvido pela Infogrames. Ele é da década de 90, a trilogia do Alone in the Dark. E por isso ele é conhecido como o pai do horror survival. E a droga do telefone tá tocando. Como eu tava falando antes de ter que atender o telefone e ter que interromper o vídeo, o primeiro jogo que trouxe o horror survival é da década de 90. Foi lançado em 1990 e foi o Alone in the Dark. Mas somente em 1996, através de Resident Evil e Silent Hill, que foi que o gênero se espalhou e ficou conhecido. E aí vieram vários outros jogos depois. Mas eu não vou falar desses outros jogos, e sim de uma vertente do horror survival que é o terror psicológico. Como assim? Jogos como Silent Hill, Fatal Frame, Rule of Rose, Clock Tower, Haunting Ground, eles tendem a ser o terror psicológico. E apesar do terror psicológico estar dentro do horror survival, eles se diferem em alguma coisa. Então tem alguns pontos que eles acabam sendo diferentes. E que pontos são esses? Vamos ver, né? Lembrando que tudo que eu for dizer aqui vale para alguns jogos, mas para outros não. Por exemplo, Silent Hill, algumas coisas vão acabar não valendo, apesar dele ser de terror psicológico. Primeiramente, jogos de terror psicológico, eles são usados para mexer com a mente do jogador. Então, eles procuram temas bizarros, temas que não são convencionais, temas que ainda são um tabu para a sociedade. Eles buscam criaturas estranhas, criaturas bizarras, sem sentido, coisas que não têm lógica, que é para mexer com a sua mente. Porque uma coisa é você jogar Resident Evil e saber que zumbi não existe. Outra coisa é você jogar Fatal Frame. Você não tem como provar que o fantasma não existe. Então eles foram criados com o intuito de mexer com o psicológico. Você entra bem e sai de lá arrasado, entendeu? Essa é mais ou menos a ideia dos jogos de terror psicológico. Primeiramente, isso é o que define o terror psicológico, mas eles procuram muitas vezes colocar personagens femininas, porque elas são mais fracas, elas são psicologicamente mais fracas também, mas além de tudo, em momento de pânico,
ela emburrece. Como assim? Suponhamos que você tá jogando Fatal Frame e aparece um fantasma na sua frente. Ela não vai saber como reagir. Ela vai entrar em pânico, ela vai começar, entendeu? Bem assim, por exemplo, Haunting Ground, que você tem que fugir de um perseguidor. Chega um momento que se você demorar pra fugir ou demorar pra se esconder, ela entra em pânico, começa a tropeçar, começa a gritar, ela emburrece de vez. E isso é feito propositalmente para dificultar ainda mais o jogo, entendeu? Mais ou menos um esquema para tornar o jogo difícil. Outra coisa que acaba sendo comum é que, na grande maioria das vezes, não existe aquele lance que nem em Resident Evil, que você usa a arma de fogo para lutar contra um vilão ou alguém ali do cenário. Mas sim armas improvisadas, ou na grande maioria das vezes você vai ter que fugir, porque não vai ter jeito. Ou você foge, ou você foge, ou você foge, ou você morre. Não tem muita escolha. E as armas, elas normalmente não são armas de fogo. Armas de fogo normalmente são encontradas no final do jogo, né? Faltando aqueles 5 minutos para se acabar. A grande maioria das vezes, como eu disse, arma improvisada, uma faca, uma vassoura, uma panela, uma cadeira. Ou muitas vezes nem tem arma, né? No caso de jogos como Haunting Ground e Rule of Rose, você tem a ajuda de um companheirinho, que seria um cachorro, né? Ou Brown ou Huey, né? Depende aí do jogo. Cada jogo tem um animalzinho diferente. Tem também aquele lance de, para saber a história, se tem as informações, tem anotações, né? Páginas de diário, revista e etc. Que é para saber mesmo mais sobre a história e acabar tentando entender ela, né? Outra coisa também que é bem comum nos jogos de horror survival, que vale a pena destacar, é que ele, né, a grande maioria deles é bem confuso, a história é bem complexa e difícil de se entender. Além de que ela também é muito interpretativa. Então é difícil de desfazer. Eu tô falando isso porque eu já fiz análise de 2 jogos de horror survival e é difícil fazer uma análise desse tipo, porque a história ela é muito interpretativa e geralmente ela tem muito spoiler e só é revelado no final do jogo. Então acaba sendo difícil para eu poder falar isso nas análises, né? Eu já tô dizendo isso que é para vocês estarem um pouco cientes disso quando eu colocar essas análises no ar. Como é totalmente interpretativo, pode ser que vocês tenham opiniões contrárias, o que normalmente acontece, principalmente em sagas como Silent Hill, né? Silent Hill e Fatal Frame, que são jogos de terror psicológico mais conhecidos. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ele não ficou muito longo, até porque os outros vídeos eles estão com mais ou menos 24 minutos cada. Esse tá bem menos, né? Espero que vocês tenham gostado. Espero também que tenha dado para esclarecer algumas coisas. Se você gostou, curte, por favor, comente, né? Deixe sua opinião. Se você quer sugerir algum tema, também fique à vontade. Se você não está inscrito, se inscreve. E se você gostou de fato, compartilhe, que é para mais pessoas acessarem o canal. Então é isso, pessoal. Obrigada e até o próximo vídeo.